Este é o simulador que a gente vai finalizar a aula com ele. Nosso objetivo aí, ó, nesse simulador, é calcular a posição que a gente vai soltar a bomba para poder atingir o carro. Para poder compreender isso, a gente vai precisar compreender o que a gente já vai estudar aqui a respeito do lançamento horizontal e do lançamento oblíquo. Então, eu queria voltar para a apresentação do PowerPoint, modo apresentação, e nós vamos então voltando aqui para... Pronto, estou aqui. Antes de começar, propriamente dito, o estudo do lançamento oblíquo e do lançamento horizontal, eu vou fazer uma breve revisão sobre vetores, porque a operação de vetores é fundamental quando a gente vai estudar lançamentos. Compreender que a velocidade é uma grandeza vetorial e, por essa razão, as operações que a gente faz com vetores são necessárias. Eu vou fazer uma breve revisão, porque muitas pessoas têm dificuldade com esse assunto. E então, eu vou primeiro passar aqui para o modo encolhido no canto da tela e passando para o modo ali professor pequeno no canto da tela. Vamos então à nossa apresentação. Ativando aqui a apresentação. Toda vez que clica, massa. Bom, vamos lá. Primeiro vamos diferenciar o que vem a ser grandezas escalares de grandezas que são vetoriais. Então, grandezas escalares são aquelas que são caracterizadas por um número e uma unidade de medida. Por exemplo, se eu digo que o tempo, então, se passou desde que eu iniciei a transmissão, algo em torno de 15 minutos. Ali eu botei meia hora. 15 minutos a partir do início que a gente disse começar às 20 horas. Então, se eu digo que o tempo que se passou foi meia hora, todo mundo compreendeu essa informação sem nenhuma informação adicional. Todas as grandezas que precisam de um número e uma unidade de medida para ficarem bem compreendidas são grandezas escalares. Então, o tempo é um exemplo. Outro exemplo, a massa. Se eu digo que a minha massa é de 80 kg. Bom, eu estou mentindo. Eu não tenho 80 kg, dá para ver pelo meu porte físico. Se eu digo que a minha massa é 60 kg, pronto, eu estou falando a verdade. 60 kg, o valor numérico 60 e a unidade de medida quilogramas, identifica completamente o que eu estou dizendo. Portanto, massa também é uma grandeza escalar. A próxima grandeza, temperatura. Estamos em Salvador. E se eu digo, a temperatura em Salvador neste momento é de 27 graus na escala Celsius. Então, 27 graus escala Celsius, número e unidade de medida, nos dá a informação sobre a temperatura. Portanto, temperatura também é uma grandeza escalar. Agora, vamos considerar o seguinte. O que são grandezas vetoriais e a diferença para a grandeza escalar? Grandezas vetoriais precisam do número, da unidade de medida, da direção e do sentido. Como assim? Vamos considerar o caso da mesa de bilhar. Considere a bola branca. Se eu digo para você que a velocidade da bola branca é de 5 metros por segundo, apenas esta informação é suficiente para que você saiba para onde a bola branca está se deslocando? Lembrando que a velocidade é uma grandeza que não deve dar apenas a rapidez, mas ela deve dizer para onde um objeto, para onde um móvel está se deslocando. Portanto, dizer apenas que a velocidade é de 5 metros por segundo não nos dá a informação completa, porque temos 5 metros por segundo com várias opções. Toda vez que a gente precisa completar a informação dizendo a direção e o sentido, temos uma grandeza vetorial. Então, vamos completar a informação. A velocidade é de 5 metros por segundo, mas a direção faz 30 graus com a horizontal. Com isso, a gente elimina algumas possibilidades. Então, temos 30 graus com a horizontal e não pode ser, não pode ser, não pode ser. Ficamos com duas opções. Vou completar dizendo que o sentido é apontando para a direita. Então, eliminei a última opção e temos agora a velocidade da bola branca é de 5 metros por segundo, com a direção que faz 30 graus com a horizontal, apontando para a direita. Então, temos apenas uma opção. Toda vez que uma grandeza precisar de módulo, unidade de medida, direção e sentido, temos uma grandeza vetorial, portanto, velocidade é uma grandeza vetorial. Ao longo do nosso estudo, nós vamos estudar outras grandezas vetoriais. Então, nós teremos também a grandeza aceleração, força
impulso, campo elétrico, campo magnético, dentre outros. Todas as vezes que nós estivermos estudando física, nós vamos dar ênfase em que tipo de grandeza nós estamos trabalhando, porque isso vai determinar algumas operações. Dando continuidade, depois que você identifica que a grandeza é vetorial, a gente pode fazer algumas operações com vetores. E aqui eu vou apresentar essas operações de maneira resumida. A primeira operação é a operação de adição de vetores. E dando um exemplo prático, eu pergunto para você, qual é a força resultante se você considera que temos duas pessoas que estão puxando uma caixa e essas pessoas vão aplicar uma força de 30 e uma força de 40 newtons. Tá? Vou pedir aqui para poder aumentar o tamanho, voltando a ficar grande aqui. Então vamos considerar, temos duas pessoas, temos a caixa, uma pessoa vai aplicar uma força de 30 newtons e a outra vai aplicar uma força de 40 newtons. Então, essas duas pessoas aplicando forças assim, fará com que clica aqui, por favor. Quando muda o modo de visualização, ele muda a apresentação lá. Foi grande. Então, duas pessoas aplicando força de 30 e de 40 newtons fará o mesmo efeito que apenas uma força de 70 newtons. Então, quando nós temos dois vetores apontando no mesmo sentido, a operação com os vetores é a seguinte. A gente vai, então, fazer sempre da mesma forma. Duas pessoas aplicando forças no mesmo sentido, significa que na adição de vetores no mesmo sentido, você tem então que o módulo do vetor resultante vai ser a soma dos módulos dos vetores. A direção e o sentido vai ser mantida. Bom, continuando. Temos agora o caso de dois vetores que têm mesma direção, só que com sentidos opostos. Quando os vetores têm sentidos opostos, temos duas forças, uma de 30 e uma de 40 newtons. Essas duas forças farão o mesmo efeito que apenas uma força de intensidade 10 newtons. Então, quando nós temos dois vetores atuando com sentidos opostos, a operação estabelece que o módulo do vetor resultante vai ser a subtração dos vetores, a direção vai ser a mesma, e o sentido vai apontar para o vetor de maior módulo. Então, essas duas operações no estudo da cinemática em duas dimensões quase não vamos usar, mas agora vamos para uma operação bastante importante, que é a adição de vetores quando os vetores têm sentidos perpendiculares entre si. Imagine que você tem uma caixa e duas pessoas vão aplicar forças formando um ângulo de 90 graus. Neste caso, como proceder para encontrar o vetor resultante? O vetor resultante pode ser obtido de duas maneiras. Se os dois vetores estiverem saindo do mesmo ponto, que é o caso que nós temos aqui, você vai utilizar a regra do paralelogramo. E esta regra do paralelogramo estabelece que você vai traçar uma reta que seja tracejada a um dos vetores, tracejada ao outro. Então, vamos traçar aqui uma reta paralela ao vetor de 40 newtons. Outra reta paralela ao vetor de 30 newtons. Temos ali um ponto de interseção. O vetor resultante vai sair do ponto comum entre os vetores para o ponto de interseção das retas tracejadas. Portanto, esta é a direção e o sentido do vetor resultante. No entanto, existem algumas situações que você tem vetores que não estão saindo do mesmo ponto. O caso que aparece agora aqui é o caso que tem um vetor chegando, outro vetor saindo. Eles não têm um ponto de interseção de saída comum. A extremidade de um coincide com o início do outro. Neste caso, a gente aplica uma outra regra, que é o que chamamos de regra da poligonal fechada. Sempre que a extremidade de um vetor coincide com o início do outro, a gente aplica a regra da poligonal fechada. E esta regra é muito simples.
basta que você ligue o início do vetor B com a extremidade do vetor A, como se estivesse pegando um atalho entre os dois pontos. Então, esta aí é a regra para vetores que a extremidade de um coincide com o início do outro. Então, neste momento, são 21 pessoas conectadas, tá? São 8 horas e 25 minutos. Ainda dá tempo vocês convidarem os seus colegas via Twitter, via Facebook, para a gente bater o recorde da aula passada, que foi de 50 pessoas conectadas. Vamos então dar prosseguimento. Temos aí o vetor resultante, que eu esqueci de traçar, saindo do início do vetor B e coincidindo com a extremidade do vetor A. Então, em resumo, sempre que você tiver adição de vetores formando um ângulo de 90 graus, vamos aplicar a regra da poligonal fechada, sempre que a extremidade de um coincidir com o início do outro. Ou a regra do paralelogramo, quando os dois vetores estiverem saindo do mesmo ponto, para determinar a direção e o sentido. Para determinar o módulo, a gente precisa aplicar o teorema de Pitágoras. Vamos agora para a parte mais importante da utilização dos vetores. A parte mais importante é a parte de decomposição de vetores. Nos slides anteriores, a gente estava pegando dois vetores e transformando em apenas um vetor, transformando dois vetores no vetor resultante. Na decomposição de vetores, a gente faz o inverso. Suponha que tenhamos um vetor V, que pode ser o vetor velocidade. Assim como eu posso pegar dois vetores e obter um resultante, eu posso pegar um vetor e transformar em dois. Esse pegar um vetor e transformar em dois é uma decomposição de vetores. Então, podemos pegar o vetor V e obter quem é a sua projeção no eixo horizontal e quem é a sua projeção no eixo vertical. A projeção no eixo horizontal a gente vai chamar de Vx. A projeção no eixo vertical vamos chamar de Vy. E temos que considerar quem é o ângulo formado entre o vetor e o eixo horizontal. Para obter quem é a projeção do vetor, quem são as projeções, quem é a componente Vx e quem é a componente Vy, a gente vai aplicar o básico de trigonometria, que é a definição de seno e de cosseno. Então, se você aplicar a definição de que o seno do ângulo θ é o cateto oposto dividido pela hipotenusa, então, se você, por exemplo, assim, eu vou aplicar aqui a definição. Então, vou aplicar aqui a definição do que vem a ser o seno do ângulo θ. Então, temos aqui o ângulo θ. Eu ainda estou me acostumando com isso, tá? Eu estou me acostumando aqui com apontar para o vazio e aparecer as coisas na tela. Efeitos especiais, fisicainterativa.com. Então, temos aqui o ângulo θ. E do ângulo θ formado com a horizontal, eu quero saber quem é a componente Vx e quem é a componente Vy. Então, basta que a gente lembre. O que é o seno do ângulo θ? O seno é o cateto que está oposto ao ângulo θ, que é Vy, dividido pela hipotenusa, que é o vetor V. Então, se eu aplico o seno do ângulo θ, eu tenho Vy dividido por V. Então, se eu quero saber quem é Vy, basta que eu multiplique o V pelo seno do ângulo θ. Da mesma maneira, se eu quero saber quem é Vx, Vx é o lado que está adjacente ao ângulo θ. A definição de cosseno é que é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Então, se eu quero saber quem é Vx, basta que eu multiplique o V pelo cosseno do ângulo θ. Da seguinte maneira. Então, aqui aparece, então, ó, se você quiser saber quem é Vx, Vx vai ser igual a V vezes o cosseno do ângulo θ, porque o cosseno do ângulo θ é Vx dividido por V. Se você quiser saber quem é Vy, Vy vai ser V multiplicado pelo seno do ângulo θ, porque o seno do ângulo θ é Vy dividido por V, cateto oposto dividido pela hipotenusa. Então, estas duas expressões dá para a gente quem são as projeções dos vetores V. Observe que, se você pegar as componentes dos vetores, você pegar a componente Vx e a componente Vy, e somar, você volta para o vetor original.
Então, assim como a gente pode pegar dois vetores e transformar em um só, obtendo o resultante, a decomposição de vetores faz o processo inverso. A gente pega um vetor e transforma em dois para facilitar muitas das operações, tanto no estudo do lançamento oblíquo, que vamos fazer aqui, quanto no estudo das leis de Newton. Então, são 8 horas e 31 minutos e vamos então dar prosseguimento. Então, está aí o resumo. Sempre podemos decompor um vetor formando um ângulo qualquer em projeções horizontal e vertical. E observe que se você somar as projeções, você volta para o vetor original. Beleza? Dando prosseguimento, são 24 pessoas conectadas e eu queria saber como andam as pessoas aí no chat. Então, eu queria pedir para abrir o chat aqui. Antes de entrar na próxima etapa, eu queria pedir para visualizar como é que estão as pessoas aí no chat, se está tudo ok, se está tudo tranquilo até então. Então, no Twitter não tem ninguém falando nada. Vamos ver no Facebook. Também ninguém falando nada. Vamos ver agora no chat geral, que está na outra aba. Nessa mesma tela, na outra aba. Tem duas abas abertas, na aba lá de cima.